Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e o enviou aos seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, e outro para o seu negócio, e outros apoderantes dos servos os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolorizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tantos maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, versículo 15. Jesus contou essa parábola por duas ocasiões, esse símile. Aqui em Lucas ela está como uma parábola, e lá em Mateus como um símile. Em duas ocasiões diferentes, a mesma parábola. Aqui em Lucas está após uma disputa dos judeus para os primeiros lugares na sinagoga. E lá em Mateus está exatamente após a parábola exatamente dos lavradores maus, né? Aqui em Lucas 14, a partir do verso 15, diz assim: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a um começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que me hajas por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Deus querido, a tua palavra foi lida. Aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações. Nos ensina, Senhor amado, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, aqui em Lucas, aqui em Mateus 22, nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas, as pessoas dizem as bodas, né? O aniversário de seu filho. E é interessante, irmãos, que Jesus está falando exatamente aqui
logo após a parábola dos lavradores maus. Os judeus sabiam que Jesus está falando com eles. E nós vemos exatamente aqui que essa festa que Jesus está falando, e diz que enviou os seus servos a chamar os convidados, e esses não quiseram vir. O culto, e principalmente a Santa Ceia, é um convite de Deus a nós. Agora, nem todos aceitam o convite do Senhor. A maioria rejeita. As pessoas trocam a Santa Ceia por qualquer coisa, trocam o culto a Deus por qualquer coisa. Só que existe uma coisa. Aqui o Senhor Jesus Cristo contando exatamente sobre esse convite, ele diz que depois enviou outros servos, porque aqueles servos, quando mandou no verso 3, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que já tem meu jantar preparado, os meus bois cevados estão mortos, e tudo pronto, vinde, a festa está preparada. Aqui está o pão, simbolizando o corpo do Senhor, aqui está o cálice, simbolizando o sangue do Senhor, tudo está preparado. Estou vendo que está faltando muita gente. Por que essas pessoas estão aqui? Porque não quiseram, com certeza, a não ser que estejam doentes. Se estiver doente e não avisou o pastor, é negligente. A verdade é essa. O convite foi estendido, o convite gracioso do Evangelho é estendido a todos. Todo mundo sabe que o primeiro domingo do mês é o dia da Santa Ceia. E eu sempre digo, irmãos, uma coisa: quando o cristão perde o fervor pela Santa Ceia, ele perdeu exatamente o foco, ele perdeu a direção da salvação. Porque a Santa Ceia é aquele momento especial do cristão com Cristo. É aquele momento onde nós nos colocamos diante do Senhor para renovarmos a nossa aliança com o Senhor. É aquele momento onde nós nos colocamos na presença do Senhor para que nós venhamos a receber do Senhor um renovo espiritual, para mais um mês estarmos na presença do Senhor, para que nada de mal venha nos acontecer. Renovamos a aliança com o Senhor. O Senhor nos reveste de unção tão especial no culto da Santa Ceia, mediante a esses elementos que são simbólicos. Mas Jesus falou que toda vez que nós fazemos esse que estamos fazendo aqui, participando do corpo e do sangue do Senhor, estamos fazendo um memorial, lembrando do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Esse convite gracioso é estendido a todos. E é interessante que esse convite já recebemos do dono da Santa Ceia um bem-vindo. Vinde bendito do meu Pai para o reino que está proposto. Mas parece que já o convite de Cristo hoje não causa mais efeito para as pessoas. Parece que o convite de Cristo hoje já não tem mais interesse para as pessoas. Parece que tudo pode causar problema, causar impacto na vida das pessoas, menos o convite de Cristo. E interessante que Jesus fala que mandou os primeiros convidar, os primeiros servos a chamar, não quiseram vir. Depois mandou outros servos e disse: está tudo preparado. Olha o que aconteceu. Olha o verso 5. Primeiro, o servo foi lá, chamou, ninguém quis vir. Agora o verso 5 diz assim: porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. A maioria não deu nem, sabe, como diz a moçada, mas nem, tô nem aí. Tô nem aí. Mas o verso 6 diz: outros, apoderando dos servos, os trajaram e o mataram. O resto já pegaram, vamos pegar esses servos do rei aí, que está convidando a gente, vamos matar esses caras. Matou mesmo. Jesus falando para os judeus sabia que eles tinham feito com os profetas, que eles estavam fazendo com os discípulos, que eles estavam fazendo. Eles sabiam o que estava acontecendo. A mesma coisa é hoje. Nós fazemos o convite, as pessoas não vêm. E outras pessoas, além de não vir, elas procuram matar com a língua, matar com defamação, né? Através de fofoca, calúnia. E a morte espiritual é terrível.
Então, aquele rei, diz o verso 7, quando recebeu a notícia, se encolerizou, ficou irado, e enviou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Ah, vocês não querem? Então vocês vão pagar. Irmãos, isso aqui nos mostra agora uma coisa. Hoje o convite é gracioso, hoje é tudo de graça, hoje é tudo bênção, só que um dia nós vamos ter que acertar conta com esse Jesus que hoje Ele é o Salvador, hoje Ele é o advogado, hoje Ele é aquele que intercede por nós, mas um dia Ele se assentará no seu trono de glória para julgar exatamente a cada vida, a cada pessoa. A igreja foi arrebatada, já está salva, mas nós vamos diante dEle prestar conta daquilo que nós estivemos fazendo para Ele, para recebermos o galardão. Lá naquele dia, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, que nós não podemos colocar outro fundamento além do que já está posto, e nós não podemos fazer outra coisa a não ser aquilo que Jesus ordenou, porque nós podemos fazer a obra do Senhor com madeira, palha e feno, tudo se queima, não sobra nada, mas também existe a obra do Senhor, que é pedras preciosas, ouro e prata. Ouro provado no fogo se refina e fica mais puro ainda. A prata purificada no fogo fica pura. A pedra preciosa tem um valor. Qual é o valor daquilo que estamos fazendo para o Senhor? Essas pessoas mataram aquele servo, agora Jesus contou que o rei agora ficou irado, mandou matar aquele servo que mataram o servo dele e destruir a cidade. Irmãos, hoje nós temos um Jesus, João fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Hoje Jesus advoga as nossas causas, mas o dia que Jesus estiver sentado no trono, não vamos ter mais um advogado, vamos ter um juiz. Para a condenação eterna. Hoje Ele nos chama, hoje Ele nos recebe de braços abertos, mas o dia que Ele estiver sentado no trono para julgar, Ele vai estar agora como juiz. E tem uma coisa, irmãos, que as pessoas se iludem. Isso aqui eu quero deixar bem claro. Muitos naquele dia, quando o Senhor estiver sentado no seu trono branco para julgar as nações e as pessoas que negligenciaram o convite do Senhor, porque as pessoas que negligenciam o convite do Senhor não vão herdar a salvação, estão enganadas. As pessoas que não renovam a sua aliança com o Senhor, que deve ser renovada todo mês, as pessoas estão enganadas, não vão herdar a salvação, vão receber do Senhor, sabe o quê? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo que está reservado para o diabo e seus anjos. As pessoas estão enganadas quando a pessoa tem um dom. Ela recebe um dom do Espírito Santo e ela acha que ela, mesmo rejeitando o convite gracioso do Senhor, ela vai entrar na eternidade. Engano. Sabe por quê? O dia que Jesus estiver sentado lá no trono, Ele vai dizer, as pessoas vão chegar diante dele: Senhor, mas em teu nome expulsamos demônio, em teu nome falamos línguas estranhas, em teu nome profetizamos. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Por quê, irmãos? Porque rejeitou o convite gracioso do Senhor. Aí o rei mandou acabar com todo mundo lá. Aí o rei, no verso 8, disse aos seus servos: olha, as bodas já, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Veja bem. Agora diz o verso 9: e depois da saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, juntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. A igreja
na sua obra missionária, ela é como um pescador que lança a rede no mar. Você já viu o pescador pescando no mar, passando picaré na praia? Ali vem de tudo, até garrafa PET vem, né? Aí o pescador vai separar os peixes. A mesma coisa é a igreja. Na igreja tem de tudo quanto é tipo de gente, bom e gente ruim, tem de tudo. É de tudo. Quem faz a separação é Deus. Não somos nós que fazemos a separação. Quem faz a separação é Deus. Então diz aqui: os servos saíram pelo caminho a juntar todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então a igreja sai evangelizar, vem tudo quanto é tipo de gente. Mas não é para permanecer como vem. A igreja é exatamente o lavadouro. É onde as almas são lavadas pela palavra. A palavra de Deus limpa. Diz João capítulo 15, verso 3. Vós está limpo pela palavra que vos tenho falado. Se a palavra não limpar o ser humano, soda não limpa. Tira o couro, mas não limpa. Agora a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada de dois gumes. Ela divide juntas e medulas. Ela é apta para decidir o pensamento, conhecer o coração da pessoa e saber qual é a intenção que o camarada tem no coração. A palavra de Deus. Então, Jeremias 2:22 diz que ainda que amontoe potassa sobre ti, o teu pecado continua. Então quem mandou tomar banho na soda foi Deus. Ainda que você tome banho na soda, vai cair o couro, mas o pecado continua. Agora, se você receber o convite gracioso do Senhor e ouvir a palavra dele, o teu pecado vai ser limpo, vai ser purificado. Isaías, Deus diz: ainda que o teu pecado seja como a escarlate, ele se tornará branco como a lã. Hoje o convite. Então chegou lá, tinha maus e bons, encheu a casa. Só que agora o rei, ele vai fazer uma vistoria. Diz aqui o versículo 11: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Mas ele não foi convidado, pastor? Foi. Só que ele sabia que existia uma condição para ele permanecer na festa. Existia uma condição. Irmãos, esse negócio da pessoa falar que é inocente é um álibi que as pessoas têm do próprio ser humano. O ser humano sempre: não fui eu. Pode ver as criancinhas brincando, né? Não, tia, não foi eu não, foi fulano. Já a acusação. A pessoa quer um álibi para ela. Os camaradas aqui, ele entrou na festa e permaneceu da maneira que ele estava lá. E o rei chegou e foi fazer uma vistoria na festa. Diz aqui o versículo 11: entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Mas não foi convidado maus e bons? Por que os outros estavam vestidos adequadamente? Só tinha um que não estava. Porque estava fazendo de acordo com o querer dele. Meu irmão, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Igreja não é o que eu quero. O pastor Pedrosa não quer nada. Eu não mando em igreja. Eu não sou dono de igreja. Eu sou pastor porque Deus me deu um ministério. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que manda pregar, é Ele que manda falar, é Ele que manda evangelizar, é Ele que manda. Eu não mando nada não, irmãos. Porque o dia que eu me colocar no lugar do Senhor, eu estou simplesmente blasfemando. E tem pessoas, irmãos, que ela acha que ela está em igualdade com o Senhor. Esse camarada aqui é um exemplo disso. Por que só um, pastor? Chamou mal e ruim, tá todo mundo misturado. Mas por que só um? Porque não levou a coisa a sério. Irmãos, tem pessoas que ela não cansa de ouvir a palavra de Deus, mas não se conserta.
não se conserta, não toma uma posição. Esse camarada é um exemplo disso. O rei sai numa festa que está lotada a casa, tem um abençoado contra os princípios. E o rei chegou para o camarada e disse assim, olha, versículo 12, ele disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Ele emudeceu, ficou calado, não tinha o que responder. Irmãos, será que nós, quando chegarmos diante do Senhor, que o Senhor chamar a nossa atenção, chamar aqui, ô Pedrosa, vem cá, eu quero acertar a conta com você. Vem cá. Eu vou ter alguma desculpa para dar para o Senhor, se o anjo não perde uma vírgula daquilo que eu falo e daquilo que eu faço? Você já parou para pensar nisso? Que tudo que você faz ou é para a glória de Deus, ou é para entristecer a Deus? Irmãos, é culto de Santa Ceia, é culto de introspecção, é para nós vermos a responsabilidade que está colocada em nossas mãos. O rei entra lá e o camarada, amigo, como você entrou aqui, não tendo veste nupcial? Ele emudeceu porque sabia que estava errado, tinha consciência que estava errado. Eu quero dizer uma coisa para você. A tua consciência te acusa mais que qualquer palavra. A tua consciência, se você é cristão, a tua consciência te acusa mais que qualquer palavra. O Espírito Santo mostra para você quando você está certo e quando você está errado. Principalmente quando você está errado. Você não dorme à noite. Se você está dormindo, eu vou orar para Deus agora. Senhor, não deixa dormir não. Faça essa pessoa ter certeza de que ela está errada. Sabe, irmãos, nós temos que ter essa consciência, irmãos. Porque se nós perdemos isso, é o que o nosso inimigo quer. O que foi que o diabo fez com Eva? Foi mexer com a consciência dela. Foi assim que Deus disse: não comereis toda árvore. Não, Deus falou, olha, que de toda árvore, somente aquela do que está no meio do jardim não podemos comer. Ah, Deus sabe que o dia que vocês comerem vai ser igual a ele. Mentindo, fazendo com que Eva perdesse a consciência da responsabilidade que ela tinha. E esse camarada emudeceu porque a sua consciência o condenou. Irmãos, a pior coisa que existe no ser humano é quando ele deita na cama e a consciência começa a acusar ele. Você lembra do nosso amado Nabucodonosor, o que aconteceu com ele? Não conseguiu dormir. E depois foi comer grama quando se exaltou. Você lembra do rei Dário? Quando jogou os meninos lá, o Daniel na cova dos leões lá, o que aconteceu com ele? A noite toda não conseguiu dormir. A consciência o acusou. Esse camarada, a consciência acusou ele, ficou quieto, diz assim, e ele emudeceu. Ficou quietinho. E o que aconteceu? Disse-lhe então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Pega esse camarada, ele não tem defesa, e não tem ninguém para defender ele. A própria atitude dele condenou ele. A própria atitude condenou ele. Pega ele, amarra ele e joga nas trevas exteriores. Essas trevas exteriores aqui é o Tartarô, o Geena, que ainda não foi inaugurado. Vai ser inaugurado depois do arrebatamento da igreja, depois dos 7 anos da grande tribulação. Quem vai inaugurar isso aqui é a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar e o anticristo e o diabo. Vai ser o quarteto que vai inaugurar isso aqui. Aí depois os anjos maus e aquelas pessoas que vivem eternamente com eles lá na eternidade, separados de Deus.
Hoje o convite é para se chegar ao Senhor, para se assentar à mesa com o Senhor, para se alimentar do Senhor. Mas um dia vai dizer assim: amai e joga. A nossa consciência tem que estar clara de que nós estamos dentro de um princípio que Deus quer, fazendo a vontade do Senhor. Porque senão um dia, meu irmão, olha, pastor, mas essa palavra é dura. Isso. Não, não é dura não, essa é a realidade. Sabe, irmãos, a pior coisa que tem é você ir no médico e ser enganado. Em 1997, dia 7 de agosto de 97, quando eu fui fazer a cirurgia da cabeça, aí o médico começou, eu falei, doutor, pelo amor de Deus, não me engana não, fala a verdade. Não, é o seguinte, você quer, eu quero saber a verdade. Você vai ficar aleijado. Tá bom. Só que eu tinha recebido uma palavra numa semana anterior. Eis meu servo que tu passarás no vale da sombra da morte e eu serei contigo. Falei, aleluias. Aí eu lembrei, na hora eu lembrei da palavra. Falei, vou ficar aleijado? Nada. Vou nada. Tá, deixa. Aí minha esposa já abriu o bocão a chorar. E quem vai assinar a responsabilidade da cirurgia? Minha esposa, eu não assino. Aí minha filha Sheila tinha completado 21 anos, né? Aí a minha filha Sheila assinou tremendo lá, chorando. Falei, não, fica tranquilo, fica na paz. Que eu fiz uma cirurgia do cérebro, tirei um tumor de 4 centímetros do cérebro. Então eles cortam o couro da cabeça, né? Aqui o couro da cabeça, cola, puxa para frente aqui, fica que nem tirar escalpo, né? Aí pega a maquita, serra o osso, tira o osso fora, que nem abrir coco, né? Tira o osso fora para trabalhar no cérebro. Você fica de bruço lá. A cirurgia começou 10 horas da manhã, terminou 18h40, 6h40 da tarde. Então, eu ia ficar aleijado, ou de um braço, ou de uma mão, de um pé, eu ia ficar aleijado. Mas Deus tinha falado que não. Pronto, Deus falou, está falado, acabou. E não fiquei mesmo, glória a Deus. O problema foi depois provar para o médico que eu não fiquei aleijado. Aí foi outro problema. O testemunho é muito longo. Aí depois o médico queria que eu provasse que eu estava aleijado e todos os exames provando que eu não estava aleijado. Aí foi uma outra guerra. Mas eu fiz a cirurgia. Interessante, moço, que naquela noite minha esposa não dormiu, em casa ninguém dormiu, da noite do dia 6 para o dia 7. Meu irmão, eu deitei, não era 8 horas da noite, tinha que chegar lá no mínimo em 12 horas de jejum, e eu me alimentei 4 horas da tarde, 7 horas da noite fui para a cama. Eu dormi a noite inteira, até 5 horas da manhã. Minha pessoa, como é que você consegue dormir assim? Eu falei, porque eu tenho o Salmo 4, verso 8 na minha vida. Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me fez bem. A consciência tranquila, você está sossegado. Mas o que acontece? Fiz a cirurgia, era para mim ficar 23 dias no hospital, 11 dias na UTI. Fiz a cirurgia na sexta-feira, no sábado, às 8 horas da manhã, eu já estava no quarto. Por quê? Era para mim ficar 3 dias em estado de coma forçado, 3 dias. À 1h20 da manhã eu acordo. Acordei, a primeira coisa que eu fiz foi lembrar de que se eu estava aleijado ou não. Mexi a mão direita, essa aqui não está, a esquerda não está, o pé, não estou não, rapaz, não estou aleijado não. Aí a enfermeira do lado perguntei, que oração? O relógio estava, você não estava vendo direito? Aí ela falou assim, olha, são 1h20 da manhã, seu João, mas está frio, chovendo. Aí eu falei, mas é 1h20 da manhã, da sexta para o sábado, para o domingo. Aí o médico lendo um jornal assim, jogou o jornal, seu João, o senhor está bem, está consciente, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. 8 horas da manhã eu fui para o quarto. Era para mim ficar 23 dias no hospital. Fiquei sábado, domingo, segunda, terça. Quarta-feira, 8 horas da manhã, o médico falou assim, suma daqui, vai embora para casa. Irmãos, hoje Deus nos chama. Hoje Deus faz tudo em teu favor. Hoje Deus está com os braços abertos. Hoje Deus está com as mãos estendidas. Hoje Deus está com seus ouvidos atentos. Só depende de mim e de você. Mas tem um dia que esse Deus vai se irar e vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos. Hoje Deus trabalha em nosso favor. Naquele dia Ele vai trabalhar contra nós, irmãos.
É isso que eu quero que você entenda. Hoje Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia, Ele te chama de filho, de filha, meu amado, meu querido. Mas um dia essa figura muda. E é isso que a sociedade não pensa. Que esse Deus de amor não pode mudar um dia. Ele muda. Primeiro Ele chama todo mundo. Mas depois Ele vai fazer exatamente um exame. Sabe por quê, irmãos? Na vida eterna que Deus tem reservado para mim e para você, a Bíblia diz que lá não vai ter pecado, lá não vai ter dor, lá não vai ter mácula, lá não vai ter nada. Lá vai ter simplesmente uma vida consagrada a Deus, aquilo que Deus criou de bom para o ser humano. Mas nós nos esquecemos disso. Então disse aqui, olha, esse camarada emudeceu. Então disse o rei assim: amarrai-o de pés e mãos, levai e lançai nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Tristeza para o resto da vida. Tristeza que não vai acabar nunca. Aí as pessoas assim: mas pastor, você acha que um Deus de amor, Ele tem prazer de mandar as pessoas para o inferno? Não, Deus não tem prazer. Hoje, irmãos, o convite é gracioso, hoje o convite é bem-vindo, mas é a indiferença do ser humano é que faz com que Deus se torne irado. É a indiferença do ser humano que faz com que Deus se torne irado. É isso que eu quero que você entenda. Deus nos dá oportunidade, 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 oportunidade. Não me esqueço nunca. Ano de 2002, nós estávamos ali, nós íamos ministrar no culto da mocidade, na Assembleia de Deus do Heliópolis ali, próximo àquele ponto de ônibus, ali do lado do Hospital Heliópolis, daquela entrada do pronto-socorro do Heliópolis ali, a igreja do pastor José Augusto. E Deus usou um jovem, nós estávamos conversando, e Deus usou um jovem para ir falar com uma moça que ia passando assim, e disse assim: jovem, hoje é a última oportunidade que Deus te dá. E ela foi embora, não aceitou aquela e para infelicidade dela, isso foi num sábado, eu não sei se foi no mesmo sábado ou no domingo, eu sei que na segunda-feira ela estava num caixão, porque não deu ouvido à voz de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, hoje se ouvides a voz de Deus, não endureça o teu coração. Deus tem falado conosco como um pai de amor. Ele nos ama. Ele nos ama e quer que nós estejamos bem diante dele. Mas um dia esse pai vai ser irado. Você se lembra quando seu pai ficou nervoso com você? Aquele pai que te pegava no colo, meu querido, de beijinho, de repente ele pegou uma cinta, um chinelo. A mesma coisa vai ser Deus. Hoje Ele nos pega no colo, nos carrega no colo. Hoje Ele nos leva nos seus braços. Hoje Ele faz com que nós estejamos bem diante dEle, perdoando nossos pecados. Mas um dia Ele vai pegar um chicote, e aí a coisa vai ficar difícil para nós. Cabe a nós, irmãos, diante dessa circunstância, então, tomarmos uma decisão. E qual é a tua decisão? Qual é a tua decisão? Diz aqui para encerrar o verso 14: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Deus chama a todos, mas escolhe a poucos. Por quê? Escolhe aqueles que não são indiferentes. Escolhe aqueles que estão vestidos com as vestes nupciais. Vestimentas que Deus dá, espirituais. Vestimenta que Deus dá para que nós estejamos na presença dEle, fazendo o querer dEle. Não adianta nós estarmos vestidos com bom terno, com bom vestido, com bom sapato, e as vestes espirituais estar manchadas. Não adianta. Nós temos que estar bem vestido, com um bom vestido, com um bom terno, mas a nossa veste espiritual lavada pelo sangue do Cordeiro. Limpa pelo sangue do Cordeiro. Jesus disse exatamente no Apocalipse que desejava que a igreja de Laodiceia comprasse ouro refinado no fogo, e veste branca para cobrir a nudez dela, e colírio para os olhos para ver.
A mesma coisa está hoje Deus falando conosco. Como está a nossa situação diante de Deus? Será que nós estamos na festa do Senhor, diante da mesa do Senhor, com as vestes espirituais que Deus nos dá, ou com as vestes da maldade, com as vestes do pecado, com as vestes manchadas, como esse camarada estava aqui, a única pessoa, diz que convidou todos os maus e bons, mas tinha um único que estava vestido diferente. Não sei como está a tua vida, de uma coisa eu sei, Deus quer o melhor para nós. Não sei como está a tua vida com Deus, mas Deus quer que você e eu melhore a cada dia mais e mais. Não sei como é que está a tua vida espiritual, mas eu sei de uma coisa: Deus quer a cada dia acrescentar mais e mais em favor da nossa vida, para que Ele venha a ser glorificado. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar.